Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Nesse período de paralisação, a gente vai estar disponibilizando algumas aulas para vocês via online, tá bom? Para que a gente possa estar estudando um pouco nesse período que a gente não está com aula presencial, mas não tem problema nenhum, a gente vai continuar estudando de forma online. Vai ser feita algumas atividades para vocês, atividades essas que vão contar ponto, obviamente. Vocês vão ter que me mostrar essas atividades sendo realizadas. Solicito as respostas via grupo no WhatsApp e também vocês me mandem fotos nos grupos das salas de vocês, mostrando as atividades sendo realizadas, tudo bem? Para que eu possa contabilizar as notas. Beleza? Então vamos lá. É uma novidade para todo mundo, mas a gente vai estudar por meio dessa plataforma, por meio dessas videoaulas, e eu espero que todo mundo possa aprender um pouco mais. Beleza? Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre a visão matemática para o coronavírus. Por que é importante estudar sobre isso? Está dentro da área da estatística e também das atualidades. A gente vai ver como a matemática ela pode auxiliar no coronavírus, na estratégia de desafio para derrubar o coronavírus e como ela auxilia a ciência a ver os picos de coronavírus, quais são os países que a tendência a esse vírus é agir mais fortemente, tudo isso através da matemática. Eu já expliquei muitas vezes a vocês que a matemática ela vai se adequar às necessidades humanas. E não é diferente nesse caso que está acontecendo agora. Já que é um assunto pertinente à sociedade, a matemática vai buscar respostas essas que ajudem a responder os questionamentos e ajudem a combater esse novo mal que aflige a sociedade. Não é um vírus qualquer. A gente vai ver por que esse vírus é tão maléfico, por que, que a gente está trancado dentro de casa, e por isso o alerta fica em casa, certo? A gente vai ver por que é que ele tem essa característica de impedir essa circulação de pessoas, diferente de outros vírus que a gente já viu na história da humanidade, como, por exemplo, existe uma comparação muito errônea com o H1N1, a gente vai ver por que o vírus H1N1 ele é diferente do coronavírus e tem um só fator, contágio. Vamos lá. Quando um vírus ele acaba de sofrer uma mutação e salta de um animal para um ser humano, é a partir desse primeiro caso que as novas pessoas são infectadas. A cada punhado de dias, a doença aumenta de tamanho e no processo vai deixando mortos pelo caminho. O que é que está querendo dizer? Se aparecer um vírus novo, é lógico que esse vírus ele vai infectar diferentes pessoas. O ritmo que vai infectar as pessoas e a forma como vai infectar é que vai fazer a diferença. É isso que a matemática vai entrar. Como é a forma de infectação do vírus e como é que ele está infectando as pessoas. Em que período de tempo? Então é isso que ela vai estudar. Todo vírus ele é infeccioso, mas como ele infecta e quanto tempo ele infecta é o problema central que a matemática trabalha, certo? E tudo isso pode ser descrito por uma fórmula. Isso a gente se fala de fórmula, a gente está falando de matemática. Deixa eu subir aqui para cima. Estou aqui em cima. Então, a gente está trabalhando com uma fórmula. E essa fórmula vai dizer, entender como a epidemia funciona. Olha, ela está infectando tantas pessoas por dia. Nesse dia ela infectou tantas. No outro ela matou tantas. E é isso que vai fazer ela entender, através de fórmulas, como ela está agindo na sociedade. Por que o coronavírus é diferente de outros vírus? Porque a gente está recluso em casa. É pelo seu alto grau de infecciosidade. Ela infecta muito mais que diferentes vírus. O aglomeramento de pessoas permite que as pessoas sejam mais infectadas do que qualquer outro. E a gente vai ver isso agora através de alguns gráficos. Vem comigo, bora. Veja, esse primeiro gráfico aqui é a curva epidêmica do coronavírus. Professor, o coronavírus ele não é tão mortal. A gente morre de acidente, a gente morre de câncer, a gente morre de infarto, muito mais que o coronavírus. É verdade. Até o momento, a gente pode ver que outros tipos de doença matam mais que o coronavírus. Mas qual é o problema central e o que essa curva epidêmica quer dizer? Por que curva epidêmica? A gente vê que é um gráfico que mostra aqui algumas curvas. Beleza? E o que se trata essa curva epidêmica? O grande problema do coronavírus é que a maior parte dos casos de corona
precisam ser tratadas pelo sistema de saúde de determinado país. Então, vamos dizer que um determinado número de pessoas doentes precisam ser tratadas diretamente no hospital. Agora, imagine você que muitas pessoas fiquem doentes de uma vez e precisem ser tratadas no sistema de saúde. O que vai acontecer? O sistema ele vai sobrecarregar. É esse o grande problema central que a matemática já explicou acerca do coronavírus. Vamos ver aqui no gráfico como funciona? Aqui nessa retinha que nós estamos vendo pontilhada, aqui está dizendo que é a capacidade do sistema de saúde de um país. Aqui nós temos o número de casos, tá bom? A gente nunca pode permitir que a curva de casos seja maior que a capacidade do sistema de saúde. Se não forem realizadas medidas de contenção, o número de casos vai ser maior que a capacidade do sistema de saúde. Então, veja, se o sistema de saúde ficar sobrecarregado, a gente vai ter dificuldade em tratamento de outras doenças, a gente não vai ter UTI suficiente para todo mundo e a dificuldade vai ser muito grande. Então, o que a gente está observando aqui? Que a gente precisa conter a pandemia. E como é que a gente contém a pandemia? É impedindo a sua distribuição entre as pessoas. O aglomeramento de pessoas vai fazer com que a pandemia ela aumente. E se ela aumentar, o sistema de saúde ele vai sobrecarregar. Se o sistema de saúde sobrecarregar, a gente vai sofrer muitas consequências. Então vejam, o que é que a gente tem que fazer? É deixar que essa curva ela fique abaixo da capacidade do sistema de saúde. Se a gente tomar medidas preventivas, como a gente está tomando agora, a gente está em casa, a gente não está saindo, a gente percebe que, tranquilamente, os casos eles vão estar adequados à capacidade do sistema de saúde. Tudo bem? Mas, infelizmente, o problema que o coronavírus traz não é só apenas a superlotação do sistema de saúde. Ele é um problema grave e é um problema que causa morte. Número de mortes alto. Tem gente que está dizendo que matou menos que a gripe H1N1. Não é verdade. A gripe H1N1 ela matou menos pessoas que o coronavírus vem matando no seu período de auge, certo? A gente já vai com mais de 19 mil mortos, enquanto o H1N1 ele teve um número de mortos pouco acima de 18 mil. A gente vai ver agora um novo gráfico, uma animação. Essa animação ela vai mostrar os surtos que a gente teve na história da humanidade, começando pela ebola. Agora a gente vai para a cólera. Vejam que aqui é o gráfico. Aqui embaixo a gente tem, deixa eu diminuir aqui. Aqui embaixo a gente tem o número de dias e aqui o número de mortes, tá bom? Então vão observando aí. Em relação à cólera, a gente tem um número alto de mortes, aumentando ao longo dos dias. Agora a gente está vendo o Covid-19. Vejam o processo de aumento de mortes em pouco espaço de dias. Vejam como ele cresce rapidamente, a sua curva exponencial. É muito rápido. O período de contágio de morte é rapidíssimo. Vejam lá. Já passou a cólera, já matou mais gente e continua subindo. Subindo. Poucos dias, muitas mortes. Poucos dias, muitas mortes. A Itália estava morrendo uma média de 600 pessoas por dia. Ela teve uma pausa nesse período de mortes agora. Está diminuindo mais. Ela estava tendo um crescimento exponencial. Começou morrendo 400 por dia, 500, 600, 700. Com um período de quarentena, estabilização, agora que está diminuindo esse ritmo de contágio, esse ritmo de morte. Então, nós estamos vendo uma doença que é grave. Então, é necessário a gente manter o isolamento social, é necessário a gente manter os cuidados necessários. A gente sabe que tem funções na sociedade que precisam realmente funcionar. A gente sabe que tem pessoas que precisam, de fato, trabalhar. Mas a gente sabe que o máximo que a gente puder impedir aglomeramentos, esse é o essencial.
A gente não pode impedir, a gente não vai conseguir fazer com que a sociedade pare, mas a gente pode conseguir fazer com que o máximo de pessoas possíveis que estejam na rua deixem de estar. Isso é essencial para diminuir a curva de mortalidade do coronavírus, diminuir a curva de contágio. Então, vocês podem perceber como a matemática ela ajuda a gente a observar esse ritmo, tanto de mortes quanto de contágio. Então, percebam que não é brincadeira e a matemática ela faz questão de mostrar isso para a gente, tá bom? Agora, vamos brincar um pouquinho assim, ó. Vocês vão ter umas atividadezinhas, é isso aí. Como é que vocês vão me mostrar que estão fazendo essa atividade? Primeiro, vocês vão tirar print de mim aqui, bonito e maravilhoso, ou tirar foto assistindo o vídeo, tá bom? E vocês vão ter as perguntas das atividades. Vocês vão tirar foto fazendo as atividades e enviar a resposta no grupo do WhatsApp, beleza? Aqui a gente tem 3 perguntinhas chuchuzinhas para vocês. A primeira é: você acredita que a matemática possa ajudar a conter o coronavírus? Justifique a sua resposta. A segunda: quais são os tipos de gráfico existentes? Eu mostrei alguns tipos de gráfico, mas existem muitos outros. Aí você vai pesquisar quais são os gráficos que existem e vai me dizer quais são, beleza? O terceiro: os gráficos são um importante instrumento para estudo de pandemias e epidemias. Pandemia é quando posso dizer, um vírus está muito alastrado no mundo todo, tá certo? Se sim, por quê? Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado bastante. É uma experiência nova, mas juntos a gente vai vencer essa pandemia. Lavem as mãos, cuidem um dos outros e, principalmente, fiquem em casa. Cheiro para todo mundo. Tchau.